possa receber de Deus para você ir para a melhor semana da tua vida, amém ou não? Quem está preparado para viver a melhor semana, fala um amém bem forte. Você que está em casa, também é um privilégio estar com vocês aqui. Em especial, eu queria mandar um abraço para o Éder. Éder, você hoje é um testemunho vivo da nossa igreja. Nós oramos insistentemente para que você pudesse sair da condição que você estava enfrentando. E você está conectado conosco online. É um privilégio enorme. Se sinta abraçado e amado por esta igreja maravilhosa. Igreja, queria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. Ele passou por um acidente muito sério e nós estávamos intercedendo por ele por algum período. E hoje ele está acompanhando a gente online. Ele não é de Brasília, mas isso eu fico emocionado porque eu sei que a oração ela tem poder e ela pode ser e as pessoas recebem essa oração independente de onde elas estiverem. Por isso que eu quero começar esse culto dizendo o seguinte: não se canse de orar pelas pessoas que você ama, porque ou elas estarão sentadas conosco aqui nesta igreja recebendo de Deus, ou estarão acompanhando o poder de Deus através da internet, amém ou não? Aleluia. Queridos, antes de começar essa palavra maravilhosa, eu gosto sempre de orar. Gostaria que você pudesse inclinar a tua cabeça, fechar os teus olhos por alguns segundos. Quero consagrar esse momento ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, é um grande privilégio estar na sua casa. Sabemos que nós visitamos a tua casa para buscar a tua presença, ó Deus. Que o Senhor possa fortalecer cada vida que aqui está, gera, Deus, paz, gera ousadia, e que o Senhor possa gerar fé aos nossos corações, para que nós possamos enfrentar as dificuldades do mundo e vencer. Que a tua igreja seja uma igreja que avance, que cresça, que floresça e que mais que todas as coisas agrade o teu coração, porque tudo é para a tua glória. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a falar, é o que eu te peço no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, pastora Ludmila começou uma palavra. Nós na verdade estamos ministrando uma série de palavras já há algum tempo, falando sobre olhos fixos nas coisas eternas. E nós estamos trazendo um conceito muito simples ao entender da igreja, mas com muito conteúdo de como Deus age. E hoje eu quero poder dar continuidade. Semana passada ela trouxe algumas referências e eu vou falar um pouco sobre isso. Nós estamos falando sobre a linha, sobre decisões tomadas abaixo da linha da fé e decisões tomadas acima da linha da fé. Mas para a gente iniciar essa palavra, eu gostaria que você fizesse uma linha assim, ó, aos teus olhos. Quero que você faça essa dinâmica. Faz assim, ó. Tá? Por que eu estou te pedindo para fazer isso? Porque nós vamos conversar sobre algumas decisões que são tomadas abaixo da linha da fé, que são decisões tomadas de forma natural, com o olho natural, as coisas que são visíveis e que são muitas vezes palpáveis, mas são finitas, elas acabam. E os olhos acima da linha, que é o olhar na eternidade, nas coisas de Deus, naquilo que Deus se manifesta e traz milagres sobre nós. E para iniciar essa palavra eu queria ler com você 2 Coríntios capítulo 10, no versículo... Só um momento. Eu anotei aqui o primeiro e o último versículo. Depois eu passo para vocês o capítulo. Mas diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando-nos às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Diga amém. Pastora Ludmila trouxe, e eu quero recapitular com vocês sobre esse contexto. Ela falou na semana passada sobre o olhar da fé, e ela trouxe um exemplo inicial dos ladrões
na cruz, Jesus foi crucificado ao meio, e ao lado esquerdo e ao lado direito haviam dois ladrões, e esses ladrões, um deles virou para Jesus no olhar abaixo da linha. Fala comigo, abaixo da linha. Sempre abaixo da linha são convicções terrenas, são convicções visíveis, com falta de fé, com incredulidade e com aquilo que não faz com que a nossa vida saia do que é comum e vá para aquilo que é sobrenatural. Um dos ladrões vira para Jesus e fala: você não é o Cristo, Filho de Deus? Por que você não desce dessa cruz? Por que você salvou tantas pessoas? Por que você não salva a si mesmo? E blasfemou, e reclamou, e murmurou. Esse era o que olhava abaixo da linha. Do outro lado existia um homem que estava na mesma condição, mas ele não estava preso às convicções terrenas. Ele conseguia enxergar em Jesus um homem acima da linha. Ele conseguiu ter o discernimento espiritual, virando para o seu companheiro e dizendo: nós merecemos estar aqui crucificado, mas esse homem pecado algum cometeu. E esse homem, com o olhar acima da linha, vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Quando entrar na tua glória, lembra-te de mim. Então esse homem, ele teve a certeza e um momento muito forte que decidiu a vida dele. No momento de dor, agonia, ele decidiu acreditar nas coisas que estão acima da linha. Porque acima da linha são coisas eternas, o milagre, o sobrenatural, as coisas impossíveis se tornam possíveis porque você aciona o ambiente sobrenatural. E a pastora continuou dizendo sobre a mulher do fluxo de sangue, ou a hemorrágica, como alguns conhecem, que há 12 anos vivia com uma enfermidade, porque ela sempre estava pautada abaixo da linha, nas coisas terrenas, as coisas que o homem pode fazer. Mas existem situações e a igreja precisa compreender isso. O que depende de mim, Deus não precisa operar. Deus não precisa intervir naquilo que depende de mim. Mas aquilo que não depende mais de mim, eu já fiz tudo o que eu deveria fazer, eu dei o meu melhor, e eu preciso de um milagre sobrenatural. Eu não posso tocar a Deus abaixo da linha, eu preciso exercer fé, para que a minha fé possa ir para o sobrenatural, e o sobrenatural possa inserir na minha vida aquilo que eu preciso. E essa mulher tocou na orla de Jesus, e ela foi curada imediatamente, porque ela decidiu crer nas coisas sobrenaturais. E Jesus, sendo empurrado por uma multidão, vira e fala: alguém me tocou. E os discípulos ficam perplexos, porque ele estava numa grande multidão. Só que Jesus trouxe uma afirmação profética: não, todo mundo aqui me toca abaixo da linha. Todo mundo aqui me empurra, todo mundo que está aqui ao meu lado estão tentando algo natural, mas eu não estou aqui para dar somente coisas naturais. Eu quero fazer com que essas pessoas compreendam que o meu Pai existe acima da linha, o meu Pai está acima da média, o meu Pai pode abençoar aqueles que creem. Amém, igreja? E o último exemplo para nós entrarmos naquele de fato que eu quero falar hoje, está na tônica de Esaú e Jacó, na qual Esaú passou um dia, teve uma caçada frustrada, passou o dia todo tentando caçar algo e não conseguiu, e chegou na sua casa faminto. Pessoas que estão com os olhos no natural não conseguem esperar uma resposta que vem dos céus. Então os olhos de Esaú estavam abaixo da linha, ele queria algo imediato. Eu quero te dar uma dica: cuidado com os desejos imediatos que você toma diariamente. Porque existem muitas pessoas que trocam as promessas pelas propostas que são colocadas à mesa todos os dias. Satanás sempre vai oferecer a mim e a você propostas que nos fazem ou que nos faça abrir mão das promessas. Então cuidado com as coisas imediatas. E Jacó vira para ele fazendo lá um sopão, né? Vou colocar assim, um miojão na nossa época, né? Um miojo com as lentilhas. Falou: ó, eu te dou de comer se você me der o seu direito de ser primogênito, de ser aquele que vai receber da bênção profética que vem dos nossos antepassados. E Esaú vira e ele fala algo muito forte. Ele diz assim: do que me adianta ter direito a ser o primogênito se eu estou prestes a morrer?
Então Esaú não conseguiu entender, ele não visualizou, na verdade ele desprezou o direito de ser o primogênito, aquele que recebe da herança profética dentro da sua família, porque ele estava com os olhos nas coisas naturais, palpáveis, finitas e que se acaba. E nesse momento a Bíblia diz que ele desprezou o seu direito, mas ele não sabia que ele desprezou o direito de ser um dos patriarcas da fé, porque hoje nós falamos que é o Deus de Abraão, amém ou não? O Deus e o Deus de Jacó entrou no lugar de Esaú porque ele abriu mão do seu direito. Ele abriu mão das coisas eternas por algo natural, abaixo da linha, algo palpável, algo que se perde, algo momentâneo. E hoje eu quero trabalhar no teu coração a seguinte questão: se Deus prometeu, Ele é fiel e justo e Ele vai cumprir. Se a tua oração sair do ambiente natural e entrar no ambiente do sobrenatural, que é acima da linha, que só é tocada através da fé, da promessa, da unção e da confiança completa no seu Deus. E então, falando ainda sobre Esaú, ele diz assim: que valor tem as coisas invisíveis e eternas, se eu estou quase morrendo no mundo natural por algo que é passageiro. E hoje eu quero, debaixo dessa palavra, gostaria de conversar um pouco com a igreja sobre Davi e Saul, que são duas pessoas que passam no mesmo cenário, mas que têm visões distintas sobre o mesmo cenário. Um enxerga problema, dificuldade, picuinha, conversas alheias, e o outro consegue enxergar a promessa de Deus, a bênção do Senhor, encontrando a família restaurada, um exército forte. Fala comigo, abaixo da linha só tem coisas visíveis, momentâneas, passageiras e que perdem o valor. Acima da linha existem as coisas eternas, sobrenaturais, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou no coração do homem. Está acima da linha para aqueles que creem. E o interessante é que, ainda nesse contexto, a gente pega a história de Esaú e muitas vezes, muitos de nós vivemos abaixo da linha, porque nós estamos focando os nossos olhos nas coisas naturais e negociamos o propósito, negociamos a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é acima da linha. Quando você guerreia no mundo natural, você se disponibiliza, coloca o seu coração à disposição de Deus, crendo fielmente que Ele pode fazer, o sobrenatural tem o poder de mudar o natural. Mas muitas vezes nós queremos que o natural seja algo que intervenha no mundo sobrenatural. Nós que somos homens espirituais precisamos crer que a nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus quem determina, é Deus quem direciona, é Deus quem nos capacita para viver o melhor. E falando sobre, hoje eu quero falar um pouco sobre Davi e Esaú. Entenda o cenário principal de 2 Samuel. Davi chega no campo de batalha, o exército de Saul está amedrontado, o exército de Saul está ali tremendo de medo, porque eles estão sendo afrontados por um gigante, Golias. E Saul começou a vida muito bem, mas ele terminou o seu reinado muito mal. E naquele momento, Davi chega naquele campo de batalha, mas ele não está com os olhos nas coisas naturais. Davi, um homem instruído por Deus, um homem que tem relacionamento com o altar. Quando ele chega no campo de batalha, o exército tudo batendo em retirada, todo mundo amedrontado, e ele vira e fala: quem esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar o Deus dos exércitos? Todo mundo com medo, e quem ele pensa que é? Ele não é nada, porque Davi não estava com os olhos no tamanho de Golias. Davi estava com os olhos do tamanho de Deus para com Golias. Entenda uma coisa: todos os problemas que você estiver passando, o que determina a sua vitória é a maneira que você enxerga o agir de Deus naquela causa. Se você enxerga com um olhar natural, amedrontado, um olhar de rendição,
infelizmente isso vai reinar sobre você. Mas se você chega diante do teu problema e apresenta o tamanho do teu Deus, o teu problema precisa bater em retirada, a enfermidade precisa sair da tua vida, da tua casa, da tua parentela, a escassez financeira precisa sair, a falta de crescimento, ela não tem poder de estar num ambiente onde Deus opera milagres, querido. E Davi enfrenta esse momento, e ali vocês já sabem do contexto, ele enfrenta porque ele enxerga que Deus está acima da linha e que o gigante está abaixo da linha, coisas momentâneas, passageiras. Então Davi, ele chega e diz: quem é esse homem pensa que é? Davi não está olhando o tamanho do gigante, mas Davi está olhando o tamanho do seu Deus. E da mesma forma, nós entramos agora, de fato, na história de Saul, onde eu quero conversar com vocês, porque Saul, ele foi um homem ungido, escolhido, ele foi um homem habilitado para fazer com que a voz do Senhor tivesse peso na terra, ele foi chamado para fazer a diferença no seu reinado. Mas Saul, por algum motivo, por algum momento, ele se perdeu das coisas eternas. Ele fixou os olhos dele nas coisas naturais. Ele começou a dar ouvidos ao que as vozes naturais diziam. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Ele começou a entrar no conflito natural, onde as coisas são palpáveis, desculpa o termo, elas não têm o valor devido, está abaixo da média, é algo extremamente conflituoso, principalmente para nós que servimos a Deus. Querido, entenda algo, nunca troque a presença de Deus por nada terreno, porque Deus pode operar e vai trazer milagres sobre a tua vida, se você crê nele. Mas Saul, ele ficou com os olhos fixos nas coisas naturais. E o interessante é que de repente ele tira os olhos das coisas infinitas, das coisas eternas, das coisas sobrenaturais, para focar nas coisas terrenas. A visão dele mudou. Ele começou a perseguir Davi. Ao invés de preparar o exército para que o nosso Deus governasse sobre o todo, ele começou a perseguir aquele que receberia o reinado. Ele começou a lutar uma guerra errada. E pessoas que vivem com os olhos abaixo da linha profética, essas pessoas sempre começam guerras erradas, lutam batalhas erradas. A nossa luta não é contra o meu vizinho, não é contra o meu chefe, não é contra o meu irmão, não é contra o meu pastor, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades, querido. Mas uma vez que você está com seus olhos focados nas coisas passageiras do mundo, você luta a guerra errada. Você entra em picuinhas, em fofocas, você entra num ambiente onde Deus não habita. E Saul entrou nisso, porque ele desobedeceu a Deus e começou a perseguir incansavelmente Davi. E todas as vezes que uma pessoa foca nas coisas abaixo da linha, ela luta a guerra errada e ela perde aquilo que Deus havia colocado sobre a sua vida. E ele continuou perseguindo. Eu sei que nós precisamos compreender que as coisas momentâneas ela salta aos olhos. Mas você que vive debaixo de promessas, você sabe que o tempo certo das coisas para acontecer nas nossas vidas está escrita e destinada por intermédio do nosso Deus. Saul ficou perseguindo. Eu quero ler esse texto com vocês em 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 9. Diz assim: E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvido às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que diante dos teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. O contexto desse texto é: Davi estava numa caverna, e por algum motivo humano, Saul usou aquela mesma caverna para fazer, vamos colocar as suas necessidades. Tirou a sua capa, pendurou no lugar e foi mais à frente, enfim, fazer as suas necessidades, o seu ventre, botar as coisas
para fora. Todos entenderam, amém ou não? Creio que sim. E Davi, olhando aquela situação, ele vai lá e corta um pedaço do manto de Saul. E ele corta só para mostrar que se ele quisesse de fato roubar, usurpar o reinado, ele poderia ter feito. Mas Davi em momento nenhum faria isso, porque os olhos de Davi sempre esteve focalizado nas coisas de Deus, nas coisas eternas, na vontade de Deus, na resposta que vem dos céus. E aí é onde se passa esse contexto, versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Está entendendo? Davi não está focalizado nas coisas naturais, nos problemas cotidianos. Ele está dizendo o seguinte: a minha vida está diante de Deus. Ele julga entre você e eu não quero fazer mal algum, pelo contrário, a minha vontade é agradar o Senhor, porque uma pessoa que agrada a Deus, uma pessoa que vive debaixo da promessa de Deus, essa pessoa ela vive feliz, essa pessoa ela não foca nos problemas, mas ela foca na solução. Vira para o teu irmão e fala: a solução de Deus se chama altar. Toda vez que você vai no altar, Deus responde aquilo que você tem perguntado. Então ele continua aqui dizendo, como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios, procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga. Olha como é que Davi fala: meu Senhor, você está focalizando numa pulga. Ele se compara como algo extremamente insignificante. Para o rei, tirar os olhos dele da guerra certa, para ficar correndo atrás de uma guerra errada. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós pensamos que nascemos numa família errada, que a nossa família não tem jeito, ou enfim, diversas situações. Você está lutando a guerra errada. Muda a ótica. Troca os olhos, muda a armação espiritual. Tira, porque essa tua armação que você está usando, ela é míope. Você não está focando naquilo que Deus está dizendo para você focar. Tira a armação natural e pega a armação que é acima da linha, que você vai entender que Deus usa todos os problemas que nós enfrentamos para que Ele seja glorificado através de nós. Não existe problema autossuficiente ou maior do que Deus. Deus tem uma solução para todos eles, mas você só consegue enxergar se a sua fé estiver acima da linha. E aí Davi continuou dizendo, e sucedeu que acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: esta é a tua voz, meu filho Davi. Então Saul reconheceu a voz de Davi e chorou. Disse Davi: mas justo és tu que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostrastes hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Por que que Davi não matou Saul? Davi não estava na mesma dimensão que Saul. Saul estava na dimensão com os olhos nas coisas naturais. Davi estava com os olhos nas coisas que são sobrenaturais. Acima da linha, acima da medida natural, é onde Deus tem reservados os melhores presentes que você pode receber. Acima da linha. Então, dentro desse contexto, finalizando aqui esse ponto, eu vou entrar num outro rapidamente também. Mas eu quero que você se lembre sobre um contexto que é parecido com este, de Abraão e Ló. Pessoas que estão abaixo da linha, elas se preocupam com as coisas que o homem diz, com aquilo que o homem vê. Pessoas que estão acima da linha se preocupam com aquilo que Deus acha de você. Se preocupe mais com o que Deus pensa ao teu respeito do que as outras pessoas que cercam você. Porque se você agrada a Deus, os homens serão agradados por intermédio do Espírito. Se você agrada o Senhor, as portas se abrem naturalmente. Porque quem agrada o Senhor tem a chave para abrir qualquer situação. Amém? E Ló, olha como é que é. Abraão tinha os olhos focados em Deus, acima da linha. Ló estava com os olhos focados nas coisas naturais, abaixo da linha. E ele disse, Abraão e Ló, para onde você escolher, eu irei ao contrário.
E Ló imediatamente olhou os campos, as coisas mais atraentes aos olhos e foi para o lado de Sodoma e Gomorra. Abraão, pelo contrário, foi totalmente ao contrário com seus pastores. E Deus fez com que Abraão prosperasse. A terra não pôde paralisar a promessa de Deus, querido. Deus havia dito a Abraão: de ti farei uma grande nação, eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem vai te amaldiçoar. E sobre a tua nação, sobre a tua parentela serão benditas todas as nações da terra. Então, independente da decisão que Abraão tomasse, ele tinha convicção de que Deus havia e iria cumprir com a promessa que ele havia dito, porque Abraão estava com os olhos acima da linha. E então é interessante que esses homens que eu citei, Davi, entre outros, eles estavam com os olhos focados naquilo que Deus faria, e não naquilo que o homem poderia dizer a respeito deles. Então é Deus quem guia você, é um Deus eterno que guia a minha vida, que guia a tua família. É um Deus eterno, dotado, dono do universo, que guarda a minha vida e a sua, querido. Então não se preocupe, não fique atemorizado com o que pode vir, porque se a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus, nós sabemos que o melhor está por vir. E muitas vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas, porque os olhos estão muito no natural. Nós da igreja Sara Nossa Terra, os nossos olhos estão no sobrenatural. Os nossos olhos estão na vontade de Deus. Os nossos olhos estão na resposta que vem do céu, porque a nossa vida não depende de coisas naturais. A nossa vida precisa de um aceite sobrenatural, para que todas as coisas se alinhem e andem segundo a vontade soberana do nosso Deus. Então, é interessante que as pessoas abaixo da linha, elas se preocupam com tudo que ouvem. Tudo que aparenta na televisão já fica desesperado. Tem um contexto aí, né? Eu sou da área da saúde, trabalho em hospital, e muitas pessoas ficaram muito conflitadas: pastor, porque saiu uma nova variante aí do vírus, etc, etc e tal. Ok, querido, saiu, beleza. Mas deixa eu te falar uma coisa: sua vida depende de Deus, sim ou não? Porque se depende de Deus, Ele vai te guardar. É óbvio que eu e você temos que tomar todos os cuidados necessários. O álcool, não ficar dando bobeira, isso é natural e é uma responsabilidade humana, minha e sua. Que Deus não vai intervir nisso, porque se for uma negligência minha, acontece. Mas uma coisa que eu quero te trazer hoje como solução profética é: a minha vida e a sua precisa estar preparada para tudo. Nós precisamos viver um Deus intensamente, um Deus profético, um Deus que crê. Assim como dizem, eu quero te dar um texto, Romanos capítulo 14, versículo 8, diz algo, não precisa abrir, só ouça. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? A minha vida e a sua precisa estar sempre pautada as coisas acima da linha, porque eu, como seu pastor, eu não sei quanto tempo eu vou viver nessa terra, mas de uma coisa eu garanto para vocês: enquanto eu estiver nessa terra, eu darei 100% da minha vida para as coisas eternas. E se porventura Deus me levar, querido, eu vou deixar um legado, porque a minha vida não está pautada nas coisas da terra, a minha vida está pautada nas coisas espirituais, sobrenaturais. A minha família, os meus filhos, a minha esposa, os meus projetos são acima da linha, porque eu sei que acima da linha eu posso operar, eu posso tocar nas coisas eternas e sobrenaturais. Você pode dar uma salva de palmas a Ele por isso? E o último contexto que eu quero falar é sobre o contexto sobre os olhos de Josué. Josué também passou por algo, um conflito, no qual ele precisou ter os olhos dele aliançado, ajustado à ótica dele. O contexto que eu quero falar sobre Josué teve um contato com um anjo de Deus. E o contato que ele teve foi o seguinte: eles estavam numa peleja, numa guerra, para saber quem iria possuir a terra na qual eles estavam. Eles acabaram ali a travessia completa do Jordão, e eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã. E foi necessário eles tomarem uma decisão para sair daquela condição.
E o anjo de Deus, ele visita esses homens, e Josué faz assim: estando Josué de pé em Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achando em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, desembainhada. Chegou-se a Josué e ele disse: és tu do nosso lado ou do lado do nosso adversário? Olha a pergunta de Josué. O anjo aparece para ele, ele pergunta: você está do meu lado ou está do lado das outras pessoas? Olha a resposta do anjo. Versículo 14. Não. Que resposta é essa? O anjo vira para Josué e fala: não estou de um lado nem de outro. Porque Josué fez uma pergunta abaixo da linha, o anjo respondeu acima da linha. O anjo responde para ele o seguinte: eu não estou em conflitos de homens contra homens, eu estou do lado daqueles que estão do lado do Senhor. E uma vez que ele faz essa pergunta, Josué ouve essa resposta e ele entende que a pergunta dele foi uma pergunta natural e palpável. E a resposta do anjo foi: Deus não entra em intrigas humanas, Deus entra onde há propósito. Para te dar o último exemplo, para a gente concluir essa palavra, é mais ou menos assim: você que é casado, está tendo um conflito e teve uma briga com a sua esposa. E aí o anjo aparece para você e você pergunta para o anjo: de que lado que você está? Do lado dela ou do meu lado? E o anjo fala: de nenhum dos dois, porque eu não me envolvo em conflito, eu não me envolvo nessa peleja entre vocês, eu estou do lado do casamento. Se o casamento for vencer, eu estarei com vocês. Então se organizem, se ajustem, peça perdão, alinhe o coração, alinhe os projetos, o propósito, porque eu não estou no meio da picuinha, eu estou no lugar da resposta. Quando você valoriza as coisas de Deus, você valoriza o que Deus valoriza, e a tua vida vai para frente. Que você possa ficar com essa palavra debaixo do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Eu quero que você faça uma oração comigo. Eu quero que você possa fazer uma oração crendo e dizendo ao Senhor, falando: Senhor, me tira do ambiente natural. Porque uma vez que você começa a focalizar os teus olhos acima da linha, nas coisas eternas, nas coisas sobrenaturais, nas coisas onde o impossível não existe, isso é libertador para a igreja, porque você não fica preso em nada material, você não fica alicerçado em coisas naturais, em conflitos naturais. Os teus conflitos são no ambiente espiritual, onde há guerra, onde há luta e onde há conquista, sempre voltada ao nosso Deus. Então fala para o Senhor: eu não quero viver como todo mundo vive, olhando as coisas visíveis. Eu não quero depositar a minha vida nas coisas passageiras, momentâneas, mas eu quero colocar a minha vida no teu reino eterno. Eu quero poder colocar a minha família no reino invisível, no reino sobrenatural, onde traça nem ferrugem corrói, nem ladrões arrombam e roubam. Não, as minhas riquezas não são naturais, as minhas riquezas são espirituais. As minhas riquezas estão nos céus, e quando eu toco os céus me abençoam, os céus me direcionam, os céus me faz prosperar. Que hoje você esteja voltado e pautado acima da linha. Que haja sempre uma palavra de fé nos teus lábios, que haja sempre uma palavra de poder nos teus lábios, e que você seja sempre um instrumento nas mãos do seu Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Fazer mais 2 orações. Você que está em casa, obrigado por estar conosco. Deixa o seu pedido de oração. Coloca a mão no teu coração e fale comigo. Fala: Senhor, o meu coração te pertence, a minha vida te pertence, os meus sonhos te pertencem, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro pela igreja do Riacho. Eu oro para que o Senhor direcione profeticamente cada um, para que eles possam viver dias melhores, dias onde o Senhor irá trazer os céus em nosso favor. Que o Senhor possa nos conduzir para uma semana maravilhosa, cheia de promessas, cheia de conquistas,
não focalizado nas coisas naturais, porque é consequência de um relacionamento sobrenatural. Abençoa a tua igreja de uma forma nova. Que o Senhor traga um ânimo novo, uma fé nova. Que o Senhor traga sobre as nossas vidas uma visão além do óbvio. Nós não queremos ser presos às coisas óbvias, mas nós queremos estar com os nossos olhos fixos nas coisas eternas. Em nome de Jesus, repete uma oração, fala: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida e me dê a salvação. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Você é visitante, alguém te trouxe? Tem alguém? Amém. Se tiver, procure a pessoa que te trouxe, que ele vai pegar o seu pedido de oração e vai me entregar, para que eu possa estar orando por você. Estenda sua mão para frente. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele acampe os anjos dEle ao teu redor, te protegendo, te guiando e te livrando de tudo aquilo que é palpável, visível e momentâneo. Que Deus possa te guardar nas coisas sobrenaturais, que as bênçãos proféticas sejam liberadas sobre a tua casa, a tua parentela. Eu oro para que o mover do sobrenatural alcance a tua vida, e se houver alguma causa que não foi solucionada na tua vida, vai ter resposta dos céus hoje, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Eu amo vocês, que vocês possam ir para a melhor semana da vida de vocês, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas ao teu Deus, e nós nos encontramos em breve, em nome de Jesus. Amo vocês, até mais, beijo no coração, em nome de Jesus.